Estamos no final do ano, eu falei que eu ia voltar com esse canal esse ano, mas eu fiquei enrolada, acabei que ainda não trouxe conteúdo novo pra cá. Mas eu quero trazer, eu tô com algumas ideias mas enfim, isso não vem ao caso agora. Fala galera, tudo bom? Como é final de ano, eu tava pensando nas leituras que eu fiz ao longo de 2022 e eu separei as melhores pra comentar um pouquinho aqui com vocês. Eu não consegui montar um ranking certinho, porque tem vários livros que ficaram ali em questão de igualdade, tipo, não dá pra escolher. Eu preferi vir falar sobre eles aqui de forma meio que cronológica, de acordo com como eu fui lendo eles ao longo do ano. Então, pra começar, logo no início do ano, nos primeiros meses ali, eu comecei a ler Trono de Vidro. E eu li toda a saga de uma vez. E foi uma experiência muito incrível, porque assim, eu já conhecia a Kotar, então eu já conhecia a escrita da Sarah J. Maas. E quando eu fui ler Trono de Vidro, eu sabia que era um pouco diferente, que focava mais em ação, em aventura, e não tanto no romance, igual é em A Kotar. Então eu não sabia muito o que esperar, mas eu me encantei demais com a história, eu adorei, eu me envolvi, eu surtava junto com os personagens, a cada reviravolta que acontecia na história era um surto diferente. E tem uma amiga minha que já leu, então eu ficava atormentando ela no WhatsApp, tipo, o dia inteirinho enquanto eu lia, porque a cada página que eu virava acontecia alguma coisa, era sempre o tempo todo acontecendo alguma coisa. Então eu amei toda a leitura de Trono de Vidro. Tenho ali meus preferidos, é lógico. Acho que de toda a saga, o meu favorito foi Império de Tempestades. Eu realmente amei esse livro, tipo, demais. Reino de Cinzas, né, que é a conclusão da série, também foi muito bom. Rainha das Sombras, Herdeira do Fogo. Enfim, são vários livros que eu gostei muito e estão entre os meus favoritos, mas não dá pra ficar escolhendo um, porque eu acho que cada um tem a sua importância ali pra história, então eu coloco TOG como um item único nessa lista, porque eu amei demais essa leitura, de verdade. E se você ainda não leu Trono de Vidro, porque é uma série muito grande e tal, só leia, porque você nem vai perceber que a série é grande e quando acabar você ainda vai sentir falta, porque eu sinto. Eu já tô pensando em quando eu vou poder fazer uma releitura de Trono de Vidro. Um pouco antes até de começar a ler Trono de Vidro, eu tinha lido o primeiro de Sangue e Cinzas, que eu amei também. É um livro super favoritado desse ano. Eu adorei toda a temática da história. Fazia tempo que eu não lia alguma coisa assim com esse tipo de criaturas. Eu não vou ficar dando spoiler do que é, porque se você ainda não leu, de repente é legal você ter a surpresa. Mas foi muito legal, eu adorei a história, adorei a narrativa da Jennifer, nunca tinha lido nada da autora e eu simplesmente fiquei encantada. Mas eu não quis falar dele primeiro, porque depois que eu li Trono de Vidro, um tempinho depois, na verdade, eu peguei o segundo volume da série, Um Reino de Carne e Fogo, pra ler. E se eu já tinha gostado do primeiro, meus amigos, o que foi o segundo livro? Eu adorei, foi tipo ainda mais surto do que no primeiro, porque o primeiro, não que o plot não foi surpresa, mas não foi exatamente, porque tipo assim, eu tenho a maldita mania de procurar fanart quando eu tô lendo livro. E se vocês já leram de Sangue e Cinzas, vocês sabem que a Pop e o Hawke, eles têm a primeira interação deles ali logo nos primeiros capítulos do livro, tipo capítulo 3, 4, por aí, é tipo muito no início. Eu fiquei curiosa. Vamos procurar fanart. Não façam isso, tá? Só isso que eu digo. Não façam isso. Que vocês vão tomar um puta de um spoiler do plot lá do final do livro. Então não façam isso. Só confia. Deixa pra procurar fanart depois. Então não foi uma grande surpresa. Apesar de eu ter amado muito o livro, como eu já tinha tomado spoiler, não foi ali aquela surpresa. Já o segundo, eu fui ler sem spoiler nenhum, tipo, nenhum mesmo, não fazia ideia do que ia acontecer. E quando chegou no final, e tem aquela revelação, eu fiquei tipo... Sabe? Eu gostei muito, muito. Tudo bem que não é uma coisa assim que seja, nossa, que genial, nunca vi isso antes num livro de fantasia, não. Até porque é muito comum o que acontece ali no final do segundo livro, é muito comum acontecer em livros de fantasia com os protagonistas.
Mas do jeito que aconteceu, a forma como as coisas estavam caminhando, sei lá, me pegou de surpresa e eu gostei muito, 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 muito. Então assim, entre os dois, o segundo foi meu favorito e por isso eu tô falando deles depois de Tog. Mas fica a menção rosa pro primeiro, porque é maravilhoso também. Depois eu coloco na lista então Era Uma Vez um Coração Partido, que é da mesma autora de Caraval. Eu ainda não li Caraval, tá? Eu quero muito ler. E se você ainda não leu nada da autora, eu recomendaria você começar por Caraval do que por Era Uma Vez um Coração Partido, porque apesar de eu não ter lido Caraval, eu já tinha ouvido algumas coisas sobre a série, a trilogia no caso, né? E entre essas coisas que eu ouvi o nome de alguns personagens e eles aparecem e são citados ao longo da história de Era Uma Vez um Coração Partido. E eu acho que se você ler Era Uma Vez primeiro, você vai ter ali uma noção do que pode acontecer com os personagens no final de Caraval. Porque eles vão mencionar coisas ali que se passam depois de Caraval, entendeu? Então, se você ainda não leu nada e quer ler, começa por Caraval, que eu acho que essa ordem cronológica funciona melhor. Mas de toda forma, eu amei demais Era Uma Vez um Coração Partido. Ele tem muito uma vibe assim de contos de fadas. Sabe quando você pega uma história pra ler dessas, tipo, clássicas, A Bela e a Fera, por exemplo? Você sabe mais ou menos para onde a história vai ali, mas você também não fica se questionando o tempo inteiro de tipo, ai, mas da onde vêm os poderes e como funcionam as regras lá do sistema de magia. Não se questiona essas coisas, só aceita que o mundo é mágico e vai. Porque se você ficar questionando muitas coisas, talvez você não aproveite tanto o livro, porque a autora ela realmente não dá muita explicação. Eu não sei se a explicação relacionada a essa parte mágica do livro vem em Caraval. Como eu não li, eu não sei se isso é explicado ou não. Mas em Era Uma Vez o Coração Partido não é muito explicado sobre isso. A gente tem ali uma coisa ou outra, mas não tem uma explicação muito detalhada. Então, assim, a melhor forma de você aproveitar esse livro é essa, vai encarando que é um conto de fadas, porque ele tem muito essa vibe, tipo, de verdade, enquanto eu lia, eu me sentia lendo os contos de fadas mais tradicionais, sabe, tipo, é lindo, é perfeito, eu adorei, tô ansiosíssima pra continuação, tipo, já tá em pré-venda, mas aparentemente só sai em abril, então eu vou surtar muito até lá. E a autora parece que já confirmou o terceiro, né? Ela já divulgou até o título e tudo. Então eu tô muito surtada. Em sequência, eu peguei para ler A Ponte Entre Reinos. E meus amigos, que surpresa boa! Eu já tinha tido algumas indicações desse livro, porque eu acompanho muito, tanto aqui no YouTube como em outras redes sociais, alguns influenciadores, né, desse meio de livros, da gringa. Então já se falava muito em Bridget Kingdom, eu já tinha ouvido falar muito sobre esse livro e eu tava muito curiosa. E quando eu vi que ia lançar no Brasil, eu já surtei, eu falei, lançamento que eu quero, né? Tá todo mundo comentando na gringa, deve ser bom. E quando chegou e eu peguei pra ler, porque eu peguei pouco depois que saiu, porque eu não aguentei me esperar de tão ansiosa que eu tava, eu simplesmente amei demais o livro. O livro é maravilhoso, ele é um Enemies to Lovers e, gente, é bom demais, eu surtei muito lendo esse livro. E o que eu mais gosto nele é que ele não enrola. É o tempo todo acontecendo coisa, e é coisa atrás de coisa, e é muita coisa acontecendo o tempo todo. E tipo, a história não para, ela fica nesse ritmo acelerado o tempo todo, o que eu gosto muito. Não tem aquelas partes de muita divagação e muita enrolação, não tem. É o tempo todo acontecendo alguma coisa, então é muito bom. Eu gostei tanto, mas tanto, mas tanto desse livro que eu não me aguentei e fui ler o segundo em inglês. E o segundo é maravilhoso. Eu não vejo a hora da seguinte lançar aqui no Brasil para todo mundo conseguir ler, porque, gente, é muito bom. Se o primeiro já era bom, o segundo... E tipo assim, é uma série, né? Já tem 3 livros da série Bridget Kingdom, mas a autora já anunciou o quarto. Só que com o primeiro casal que a gente conhece ali, a Lara e o Warren, os 2 primeiros livros. A partir do terceiro, a história vai focar em outros personagens que a gente conhece no segundo livro. Mas assim, é demais. Só leiam esse livro porque é muito bom.
é muito bom mesmo. E como Sarah J. Maas nunca é demais, eu fui ler Cidade da Lua Crescente, o primeiro volume. E assim, no começo eu tava tendo uma dificuldadezinha, porque é um livro totalmente diferente, tanto de ACOTAR como de Tog. Tipo, é um universo bem mais amplo, com milhares de criaturas diferentes e tem todo um sistema político ali acontecendo. E a autora começa a jogar informação, e a minha cabeça ela tava tipo muito confusa. Eu levei acho que um mês inteiro para conseguir finalizar o livro. E no começo realmente eu tive dificuldade por conta disso, é muita explicação, é muita coisa para você assimilar. E tipo, eu tava gostando, mas, né, eu acho que com tanta explicação, com tanta coisa, que eu entendo que tem que ter, porque a gente precisa ter noção do que tá acontecendo ali pra gente conseguir entender quando a história começa a se desenrolar. Então, eu acho que sim, não é uma coisa desnecessária de ter na história, mas é um pouco cansativo, de fato, no início. Pelo menos pra mim foi. Só que quando foi chegando mais pro final do livro, e eu já entendia melhor tanto da política ali do universo, como das próprias criaturas e de como elas se organizavam ali e tudo. Quando eu comecei a entender, a história começou a fluir muito melhor e aí começa a acontecer uma coisa atrás da outra e tem um plot que aí você acha que é aquilo e daqui a pouco vira outro plot e você vê que nada daquilo era verdade e tipo, aí ainda tem mais um outro plot pro final e você fica tipo, sabe? Eu adoro o livro assim, eu adoro. E tipo, a Sarah J. Maas, ela faz isso muito bem, ela consegue criar coisas que você não espera e, ai, é fantástico. Eu amei o final do livro, demais. E até eu chegar nessa parte que eu já estava mais adaptada ao universo e tudo, eu achei que ele não fosse entrar pra minha lista de favoritos esse ano de jeito nenhum. Porque eu falei, tô gostando, mas não tá tudo isso, não vai ser um favorito. Só que quando chega no final e você tá entendendo tudo, não tem como. Simplesmente não tem como, porque tipo, fica tão bom, mas tão bom, mas tão bom. E você vê que toda a explicação, toda a parte mais lenta tem ali a sua função de te fazer entender melhor essa parte final. É perfeito, sabe? Então não tinha como. Eu não tinha como não favoritar esse livro. Eu amei muito e tô doida pra ler o segundo. Só que, tipo, o segundo é outro calhamaço, então vai ficar pro ano que vem, porque eu precisava descansar um pouco minha cabeça disso. Tudo bem que agora já entendendo um pouco melhor, né, do mundo e de tudo, talvez fique um pouco mais fácil. Mas mesmo assim eu precisava descansar um pouco disso, então vai ficar pro ano que vem. Mas eu tô muito ansiosa. Um também que não pode ficar de fora dessa lista é Reino das Bruxas, que a Darkside trouxe pra gente esse ano. E eu amei muito. Eu amei demais esse livro. Ele se passa na Itália. A protagonista, ela não é assim muito diferente das protagonistas que a gente costuma ver em livros de fantasia. Só que apesar disso, ela conseguiu me encantar. Eu não consigo dizer que eu não gosto da Emília, eu gosto dela. Apesar de ter hora que ela me irrita um pouquinho, ela pensa umas coisas que fala, menina do céu. Mas eu não consigo desgostar dela. Eu adoro a Emília, eu adoro as palhaçadas que ela faz, adoro quando ela se atrapalha. Eu adoro, simplesmente adoro a Emília. E o Ira, né, que é um príncipe do inferno que ela vai invocar. Ai, 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 ele é maravilhoso. E a química dos dois e toda a relação deles junto. O livro não é tão focado em romance, tá? Ele tem romance, mas não é o foco ali. Tipo, não vai com a mentalidade de, tipo, é que nem a ACOTAR, vai ter romance do começo ao fim. Não. Tem ali indícios e tudo, tem ali uma tensão, uma química, mas não é o foco do livro. Mas eu amei mesmo assim. Toda a interação dos dois, eu achei genial, eu achei perfeito, eu adorei. Tô doida pelos próximos livros. Inclusive, eu quero ler outros livros da Kerri Maniscalco, que é a autora do livro. Ela tem outra série aqui no Brasil também, publicada pela Darkside. Acho que é Rastros de Sangue o nome da série. E eu quero muito ler também, porque eu amei demais esse. E assim, Darkside, pelo amor de Jesus, traz logo os outros livros pra gente. Aí um livro que eu vou botar nessa lista também, que não é de fantasia, mas ele entrou na lista porque me chamou muita atenção, é Corrupt, é o primeiro livro da série Devil's Night. E assim,
Não que eu esteja comparando ele com todos esses livros que eu citei até então, porque eu prefiro todos os outros do que Corrupt. Mas ele entrou nessa lista porque eu nunca tinha lido nada de dark romance. Eu, particularmente, não sou muito fã de romance. Não é muito minha praia, aquela coisa muito água com açúcar. Não tenho muita paciência. Mas eu nunca tinha lido nada de dark romance. Só que eu gosto muito de livros de suspense, mistério, thriller e coisas mais dark, coisas assim. Então eu falei, por que não tentar? E eu tentei. E não é que eu gostei? Tipo assim, é super problemático, o livro é mais 18, tá? Então assim, respeitem a classificação, porque não tá ali à toa. E tem 300 milhões de gatilhos, e é o tipo de livro que você tem que ler sabendo que é um livro problemático e não ficar problematizando em cima do que já é problemático. E foi feito para ser assim, tá? Então, para ler dark romance, eu entendi que você tem que ir já com a mente aberta, sabendo que vai ter coisa problemática ali, que não é para você romantizar aquilo, mas ao mesmo tempo é muito legal. Eu gostei demais e tô muito maluca para continuar a série. Eu já tô com o segundo livro aqui, quero muito ler, inclusive eu já li um outro livro que, apesar de não ser da mesma série, se passa no mesmo universo, que é Punk 57, que eu também gostei muito, mas Corrupt eu ainda gostei mais que Punk, por isso eu tô falando mais de Corrupt. Mas assim, fica a dica se você for maior de 18. Tá? E se você for ler e nunca leu nada do gênero, já vai sabendo que tem gatilho e que é problemático, porque ele foi escrito para ser assim. Então, e para encerrar, tem 2 livros que eu li agora em dezembro que entraram para essa lista assim com força, porque eu gostei muito. O primeiro foi Coroa de Sombras, que é uma fantasia de volume único, que eu também estava muito hypada por ouvir o que o pessoal na gringa estava falando sobre esse livro, que lá chama Shadow Between Us. E então eu já estava muito no hype. E quando veio pro Brasil, também já corri ler porque, tipo, precisava. E é muito legal, porque como ele é uma fantasia de volume único, e é um livro até que fininho, ele não é muito grande, é muito mais simples, sabe? Ele não tem tanta complexidade de universo, de sistema de magia, e eu tava precisando disso, porque já fazia um tempo que eu não lia fantasia, eu tava meio de ressaca de fantasia, e esse livro ele veio a calhar, assim, porque é uma coisa bem mais leve, que não exige tanto esforço para você conseguir entender o que está se passando ali. E é divertido, é muito divertido. A protagonista é legal. Eu gostei muito. Eu achei muito divertido. Eu me envolvi com a história, me envolvi com os personagens. Por ser um livro mais simples, eu adorei. E foi o que eu precisava para me tirar da ressaca. Então, ele tá nessa lista. Tinha que estar. E por fim, mas não menos importante, o último livro que eu li esse ano foi Promessas Vazias, que eu também estava muito no hype por conta da gringa. Lá é These Hollow Vows, eu acho que é assim que fala, não sei. Enfim, mas esse livro, ele foi escrito, pelo menos pelo que eu vi, né, do pessoal gringo falando, ele foi escrito como uma fanfic de ACOTAR. Eu amo ACOTAR, minha série favorita. Então eu falei, eu vou amar. E eu peguei pra ler e não é que eu amei. O livro é bom. É muito bom. E tipo assim, a história, ela é bem diferente de ACOTAR. Apesar de ter sido escrito como uma fanfic, ele é diferente. Porque tipo assim, você consegue ver ali os personagens e em quem eles foram baseados, sabe? Dá pra você pegar ali, tipo, enquanto você lê, tipo, esse aqui com certeza ela se inspirou em tal personagem, né? Na hora de escrever a fanfic lá era tal personagem. Dá pra você pegar esse tipo de coisa, mas todo o plot, toda a história é diferente. Tem uma outra dinâmica, uma outra questão, sabe? E eu gostei muito, muito, muito do livro. Eu surtei bastante também. E esse livro eu li numa leitura coletiva com algumas amigas e, tipo, todo mundo surtou, todo mundo que leu junto também gostou muito do livro. E dá pra fazer umas teorias muito loucas. Algumas dessas teorias que eu fiz enquanto eu lia se provaram verdade no final do livro. Outras ficaram meio que em aberto, talvez pro livro 2, não sei, mas eu já tô maluca pro próximo livro. Vale muito a pena a leitura. A narrativa da história te deixa preso, enfim. É perfeito, eu amei. E essa foi a lista dos melhores livros que eu li em 2022. Eu tô maluca para 2023, porque já tem outros muitos aqui na estante que eu quero ler, outros muitos em pré-venda e outros muitos que ainda não saíram em pré-venda, mas já estão confirmados para o próximo ano, então eu já tô surtando. E tipo, eu não li tantos livros esse ano quanto eu gostaria, mas leituras muito boas de modo geral. E eu tô muito feliz com as minhas leituras. Foram muito poucas as que eu não gostei, ou que eu não gostei tanto assim.
A grande maioria delas foram leituras muito boas e isso me deixou muito feliz, porque já fazia um tempo que eu não tinha um ano tão bom assim de leituras. Mas é isso, me conta aqui nos comentários o que tanto vocês leram esse ano, quais foram as melhores leituras de vocês, o que eu já li que você também leu, me conta aqui, vamos conversar. Se você não é inscrito aqui no canal ainda, já se inscreve para você não perder nada, já fica aqui com a gente. Não esquece também de deixar o like, que ajuda muito a divulgar o canal aqui, e eu vejo vocês então no próximo vídeo. Um beijo e até mais!